AudioJungle. Saudos irmãos com a maravilhosa paz de nosso Deus. Aqui estamos com a graça do Senhor para mais uma vez poder aqui com cada um de meus irmãos, cada um de vocês internautas, podermos estudar as nossas lições de escola sabatina. Lições essas que são de suma importância para nós, para nosso aprendizado, para que assim possamos aprender como melhor estar servindo ao Senhor e estar aprofundando-se nas Sagradas Escrituras. Nós somos abençoados, irmãos, por termos em nossa igreja uma lição a qual podemos fazer todo sábado, um grande enriquecimento que nós todos somos alunos para juntos poder compartilhar belíssimas histórias, belíssimos eventos que já passaram e também que vão se concretizar no futuro. Que eu e você possa ter esse desejo sempre de estudar essas Sagradas Escrituras da Palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Desde já eu te convido a você que está aí assistindo nossos vídeos, não está curtindo nossos vídeos. Irmão, compartilhe esses vídeos, curta, porque cada vez que você curte esse vídeo, o YouTube entende que esses vídeos estão sendo favoráveis e deixam eles assim, para que mais pessoas possam estar vendo. E você curtindo nossos vídeos vai fazer com que outras pessoas também possam chegar a esses vídeos e possam estar assistindo. Então peço teu joinha aí, para que assim a gente possa estar fazendo essa mensagem a todos os lugares. E não se esqueça de compartilhar em suas redes sociais. Eu estava vendo aí essa semana, poucas pessoas estão compartilhando, mas que eu e você possa ter o desejo de levar a mensagem do Senhor a todos os lugares. E essa é uma oportunidade que a mensagem de Deus pode chegar a muitas pessoas. Amém? Neste momento eu quero te convidar, meu querido irmão, para juntos podermos fazer uma oração ao Senhor, para que Ele possa nos iluminar com o seu Santo Espírito, para que possa iluminar tanto a minha vida, como de cada um dos participantes e de você que está aí no seu lar assistindo esse belíssimo estudo. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo que habita nas alturas dos céus, peço a Ti, obrigado por mais essa oportunidade de aqui estarmos para estudar essa lição de escola sabatina, que a mesma, Senhor, seja para a Tua honra e Tua glória, e que possamos ter o desejo de sempre estar estudando a Tua palavra. Dai o Teu Santo Espírito não só sobre mim, mas sobre cada um dos nossos internautas e cada um de nossos participantes que hoje vão colaborar conosco. Te peço, Pai, a Tua direção em nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Agora sim, meus irmãos, estamos aí aptos a fazer esse belíssimo estudo. A lição de hoje é a lição 16, do sábado 17 de outubro, que tem como título Esther e a Lei Dominical. Hoje vamos falar, irmãos, de algo que aconteceu no passado com a rainha Esther. E também vai ser semelhante sobre a perseguição que teve aos judeus no passado, quanto que vai ter com aquelas pessoas que ainda permanecem servindo fielmente ao Senhor. O povo de Israel, o povo judeu, ele acabou sendo perseguido por guardar uma lei. E era diferente do que era guardado aí pelo reinado aí do rei Artaxerxes. E nós, irmãos, do rei Assuero, E nós, irmãos, também possamos entender que a lei que hoje guardamos da palavra do Senhor lá de Êxodo e repetindo lá em Deuteronômio 5, possamos nós entender que por causa dessa lei seremos perseguidos. O que estamos fazendo aqui, o que vamos estudar nessa lição, vai ser de suma importância do que devemos fazer hoje. Continuar perseverando aí na vontade do Senhor e saber o que nos espera também, por estar sendo diferente do mundo, das pessoas que se dizem evangélicos, das pessoas que se dizem seguir a Cristo. E vamos ver aonde iremos chegar com esse maravilhoso estudo, tá bom? Aqui já diz, que Esther significa estrela. E aí diz a introdução: e passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como Esther passava e do que lhe sucederia. A toda casa e escola, a todo pai, professor e criança, sobre quem resplandeceu a luz do Evangelho,
impõe-se neste momento crítico a pergunta feita à rainha Esther, naquela momentosa crise da história de Israel. Quem sabe se para tal tempo como este chegasses a teu reino? Irmãos, vamos aproveitar aí essa belíssima oportunidade, né, para aprender um pouco aí do que foi o reinado ao qual Esther viveu e dos problemas que ali, mesmo como a rainha, teve que passar, mas confiante no Senhor, teve sucesso em em todo o seu trabalho. Então vamos aí agora ao primeiro subtítulo dessa lição, que diz assim: uma filha adotiva que se tornou rainha. Para nos ajudar aí com essa primeira pergunta, eu quero convidar aí o meu irmão e primo, Sandiel Maravilha, para nos ajudar. Irmão Sandiel, seja bem-vindo e compartilhe conosco aí um pouco da primeira pergunta e dê o seu parecer sobre esse ensinamento para nós. É com você. Oi, meu querido irmão, que a paz e a graça de Deus seja com você. É um prazer estar estudando a palavra de Deus neste momento contigo, meditando na lição dessa semana, uma lição que estamos se preparando para o sábado. Então esteja preparado para o sábado estar junto com seus irmãos, talvez na igreja, talvez online, mas o importante é que estamos preparados e muito obrigado às pessoas que me deram a oportunidade de estar estudando junto com você. A lição dessa semana, como o irmão Wilton já citou, ela vai falar de Esther e a lei dominical. Vamos ver essa comparação da história dessa rainha com a lei dominical que vemos no futuro. E o primeiro subtítulo dessa lição já dá um grande spoiler, uma dica do que virá adiante. Uma filha adotiva, uma posição de filha adotiva, que se tornou rainha para uma posição de um reinado. Ok? Então vamos ver o contexto em que nos encontramos nessa lição. A primeira pergunta diz qual era a relação entre Esther e Mardoqueu. Quem era Esther? Quem era Mardoqueu? Já vamos responder. Nessa lição, nós nos encontramos no ano 480 a.C., mais ou menos. Um período onde o povo de Israel estava abaixo do domínio dos Medo-Persas. Sabemos que depois ali de um período em que, já estudamos na lição passada, de Josias e também a profetisa Uda, passou por um período do povo de Israel de cativeiro. E nesse período eles foram levados ao reino da Babilônia, nesse caso, logicamente Judá e uma parte também de Benjamim. Eles foram levados à Babilônia. Depois desse período de Babilônia, quando os Medo-Persas conquistaram a Babilônia, agora o povo de Israel estava abaixo do domínio dos Medo-Persas. Logicamente eles estavam ali infiltrados também com seus trabalhos e já participando da cultura dos Medo-Persas. Um exemplo disso é o Mardoqueu. Ele participava ali do palácio, ele trabalhava no palácio. E Esther também estava ali, Hadassa, e ela estava participando também, trabalhava ali no meio dos Medo-Persas. Já sabemos o que vai acontecer no futuro, mas vamos nos concentrar agora. Quem era Esther e quem era Mardoqueu? Esther era uma jovem também do povo de Deus, assim como o seu primo, que também era da tribo de Benjamim. Eles estavam ali baixo do domínio de Medo-Persa. Eles eram partícipes do povo de Deus, mas estavam ali já misturados talvez junto com o povo do Medo-Persa. Agora, qual é a relação entre eles? Esther, ela era prima de Mardoqueu. E Mardoqueu, ele era mais velho que Esther. Ele tinha mais idade que Esther. E dessa forma, vamos agora ver o que aconteceu com Esther. Esther, infelizmente, ela perdeu o seu pai, perdeu a sua mãe e ficou órfã. E aqui é um ponto que responde a lição, porque Esther estava órfã, sem pai, sem mãe. Esther estava órfã, sem pai, sem mãe naquele momento. E foi Mardoqueu, seu primo, que a adotou como sua filha. Mardoqueu, vendo que Esther estava sozinha, imagine você em um povo totalmente estranho, em um lugar totalmente diferente, e agora sem família, sem pai, sem mãe. Mardoqueu, vendo esse sofrimento da sua prima, ele sendo uma pessoa de mais idade, ele adotou a sua prima como sua filha. E o papel de uma pessoa que adota, qual é? É cuidar, é proteger, é dar a proteção, é dar os cuidados necessários. Esse é o papel de uma pessoa que faz adoção. Adotar é você tornar uma pessoa o seu filho, logicamente não filho de sangue, mas tornar uma pessoa seu filho com os cuidados e com a proteção. Então, qual é a relação entre Esther e Mardoqueu? Aqui nos encontramos no período de cativeiro dos Medo-Persas. Esther era prima de Mardoqueu, mas Mardoqueu, depois que Esther se tornou órfã,
ele adotou Esther como a sua filha. Ok, respondemos a primeira parte. Agora, de igual maneira, vamos fazer uma comparação dessa história. O que o Deus fez conosco ao aceitarmos Cristo como nosso Salvador pessoal. O que faz Deus comigo? O que faz Deus com você? O que Deus faz com cada ser humano que aceita Jesus como Salvador? Nós, infelizmente, graças à entrada do pecado no mundo, quando Satanás fez entrar o pecado no mundo, nós, infelizmente, nascemos baixo o domínio do pecado. E esse baixo domínio do pecado, nascemos baixo a condenação da lei, baixo a destruição. Mas quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador pessoal, Deus nos adota e nos faz seus filhos outra vez, agora por adoção. E essa adoção, como falamos, o que é adotar? Adotar é proteger, adotar é cuidar e dar os cuidados necessários. Então Deus, como um pai justo, ele nos adota e nos dá os cuidados, a proteção necessária para nós. Meus queridos irmãos, estar baixo as asas de Deus é importantíssimo. Eu espero que cada um de nós possa fazer essa decisão de estar baixo a proteção de Deus, de ser filhos adotivos do nosso Pai. Que você possa tomar essa decisão todos os dias da sua vida, que eu possa tomar essa decisão, porque é muito importante para o cristão aceitar Cristo como nosso Salvador e nos livrar dessa condenação. Que você possa viver isso todos os dias da sua vida. E continue estudando essa lição, já vamos ver as próximas perguntas, preste muita atenção, ok? Muito obrigado, meus queridos irmãos, e continuamos então com o estudo dessa lição preciosa. Muito obrigado, irmão Sandiel, pela tua participação aqui conosco mais uma vez, e que esse ensinamento seja aí para a honra e glória do Senhor e você possa estar aí levando a muitos outros lugares. Irmão Sandiel, que Deus te abençoe sempre. E aqui, irmãos, a gente viu, né, que Esther e Mardoqueu eram primos. E agora, depois que os pais de Esther aí havia morrido, né, Mardoqueu pega a sua filha, a sua prima, e acaba adotando como filha. E é isso, irmãos, que vai acontecer que acontece quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Acabamos sendo adotados como filhos também, filhos do Pai, e nos tornamos filhos de Deus. Que bênção, meus irmãos, que eu e você possa ter esse desejo de ser aí chamados filhos de Deus, por estar aí pregando e vivendo o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Que seja uma bênção para todos nós. E aqui falar um pouco na notinha que diz assim, ó: muitos desses conversos do paganismo desejariam unir-se inteiramente com os israelitas e acompanhá-los no seu retorno à Judéia. Nenhum desses devia dizer: de todo me apartará o Senhor do seu povo. Pois a palavra de Deus por meio de seus profetas a esses que haveriam de se entregar a ele e observar sua lei, era que eles deviam daí em diante ser contados entre o Israel espiritual. Ou seja, meus irmãos, somos considerados aí filhos de Deus, não é apenas quando dizemos que aceitamos Cristo Jesus em nossas vidas, mas quando dizemos que aceitamos a Jesus e vivemos o que Ele nos ensinou. Guardamos a lei de Deus para fazer a vontade do Pai. Somos reconhecidos dessa maneira como os filhos do Senhor. Então que eu e você possa ter esse desejo em nossos corações de assim agir da melhor maneira possível para engrandecer o nosso Pai. Amém? Que seja para a honra e glória de nosso Deus. E agora, meus irmãos, vamos à segunda pergunta, que eu vou deixar aí a responsabilidade sobre a nossa irmã Luara, ali de Paraty, Rio de Janeiro. Irmã Luara, é contigo, fale um pouco aí e dê as suas considerações sobre essa segunda pergunta. É contigo, minha irmã, seja bem-vinda. Olá! Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao irmão Wilton por ter me dado mais uma vez uma oportunidade de recapitular a lição juntamente com os irmãos. Eu me sinto lisonjeada por mais uma oportunidade. Eu fiquei incumbida de passar a lição número 2, a lição de segunda-feira. E a questão diz o seguinte: qual foi a preparação de Esther durante o concurso de beleza? Paralelamente, qual é a nossa necessidade antes das bodas do Cordeiro? Bem, a primeira parte da pergunta diz qual foi a preparação que Esther teve, né?
A Esther, ela ficou 1 ano na preparação, se purificando, para poder se apresentar perante o rei. Então vejam só, quão importante era esse momento, esse evento, que ela teve que ficar 1 ano se purificando, se preparando antes de se apresentar para o rei. E a segunda parte da pergunta diz, paralelamente, qual é a nossa necessidade antes das bodas do Cordeiro? Bem, nós também temos que nos preparar, né? Temos que nos preparar, nos purificar para a chegada do Cordeiro. Assim como Esther se preparou 1 ano antes, né, de se apresentar perante o rei, nós também temos que nos preparar, né? Temos que moldar o nosso caráter, mudar a nossa pessoa para sermos semelhantes a Cristo. Essa foi minha participação. Mais uma vez eu agradeço pela oportunidade e que Deus esteja com todos nós. Amém. Muito obrigado, irmã Luara. Em primeiro lugar, eu que agradeço aí pela tua presença e está nos ajudando aí. É muito bom ver os jovens estar aí nos ajudando nesse trabalho de anunciar a palavra de Deus. Eu fico feliz aí com a participação de cada um de vocês. E que Deus os abençoe. E, irmãos, a gente viu aqui na segunda pergunta, né, está muito claro. A gente viu que a rainha Esther teve que se preparar aí para estar diante do esposo. E aqui, irmãos, vemos o que nós também devemos estar fazendo. Aqui nessa segunda parte, qual a nossa necessidade ante as bodas do Cordeiro? A nossa necessidade, meus irmãos, é de estarmos preparados. A rainha Esther, ela se preparou aí, como foi dito pela nossa irmã Luara, por 1 ano. 6 meses fazendo isso, 6 meses fazendo aquilo. E nós, meus irmãos, devemos entender que nós também devemos estar preparando-se. Devemos nos preparar para fazer a vontade do Senhor. Que esse seja o meu desejo, que esse seja o teu desejo, para que quando Cristo vier, possamos estar listos, possamos estar prontos, fazendo a sua santa vontade e estarmos purificados aí de todo mal. Que possamos ter um caráter aí semelhante a Cristo Jesus, e é isso que devemos anelar todos os dias de nossas vidas. Amém? Seja para a honra e glória do Senhor. Agora, meus irmãos, vamos à terceira pergunta. Eu pedi antes a ajuda da nossa irmã Luara, agora vou pedir aí a ajuda do irmão Neemias, que é o pai da irmã Luara, que vai nos ajudar neste momento. Terceira pergunta diz assim: quando o rei Assuero viu Esther, que posição lhe outorgou no império da Pérsia? Da mesma maneira, que posição concederá aos salvos no reino da graça e da glória? Para nos ajudar aí com essa pergunta, o irmão Neemias vai colaborar conosco. Irmão Neemias, é contigo. Olá, meus queridos irmãos, bom dia. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. É um prazer poder estar aqui respondendo a terceira pergunta dessa lição, que quer saber a posição recebida por Esther do rei Assuero, quando este a viu e percebeu que ela tinha uma bela presença e que era uma moça formosa. Eu quero só fazer um pequeno adendo a essa questão de como a Bíblia se refere à beleza que Esther apresenta durante aquela escolha do rei de uma rainha. Nós vemos que o texto diz que ela era bela de aparência, bela de presença, e ela também era formosa. Essa expressão bela de presença destaca o caráter demonstrado por Esther, né? Como a sua personalidade era agradável e como assim ela cativou a percepção do rei, né? Cativou o interesse do rei, fica melhor assim. Na pergunta que nós vemos, na pergunta 3, quer-se saber, diante de toda essa boa impressão causada por Esther, que era uma serva de Deus, uma pessoa dedicada a cultivar um caráter que pudesse realmente honrar o seu Criador, que posição o rei então resolveu dar a esta mulher?
Nós sabemos que aquele momento em que Esther esteve na presença do rei foi ocasionado pelo fato de o rei ter mandado embora a sua antiga rainha e que agora ele estava procurando uma nova rainha. Porém, Esther estava disputando com muitas moças bonitas e que talvez também apresentassem muitos dons e habilidades. Porém, ela mostrou maior capacidade, chamou mais a atenção do rei, agradou mais ao rei, e pela providência divina, o rei a escolheu como sua nova rainha. Assim também será quando nós recebermos a nossa herança após a volta de Jesus. Para nos levar para o céu, um grande processo de redenção teve que ser feito durante esses 6.000 anos que se seguem de redenção. E Jesus, ele precisou nos adotar em sua família para que nós pudéssemos fazer assim parte dessa redenção. Ao chegarmos na eternidade, nós também receberemos muito mais do que esperamos e seremos reis e sacerdotes, como diz o texto bíblico. E o texto bíblico ainda faz uma referência à função que teremos durante os 1000 anos que estaremos no céu, onde estaremos revisando todo o juízo feito por Deus, e nós agiremos, nós receberemos a mesma autoridade que é dada a Cristo hoje durante o juízo investigativo. E nós usaremos essa autoridade para confirmarmos que o juízo que Deus fez durante todo esse período, durante esse tempo de juízo investigativo, foi justo. E que essas pessoas realmente perderam a sua salvação porque escolheram se afastar de Deus. Que como Esther, nós possamos procurar sempre os melhores dons, aqueles que nos ligam ao nosso Criador e que nos afastam da corrente de mal que existe no mundo. Jesus está aguardando a oportunidade de nos oferecer tudo aquilo que não merecemos, mas que pela sua justiça ele alcançou por nós na cruz. Certa vez eu ouvi alguém dizer que no céu nós seremos o tesouro que Jesus conquistou com o preço de seu sangue. Que nós possamos nos colocar à altura desta vocação que temos em Jesus Cristo. E que nunca esqueçamos que nada que perdermos aqui será maior do que a herança que receberemos através do amor que Deus demonstrou, dando Cristo para morrer por nós na cruz. Muito obrigado, irmão Neemias. Mais uma vez agradeço aí pela tua participação, onde está sempre colaborando conosco aí para esses belíssimos estudos, a qual está levando a todos os nossos irmãos de diferentes lugares, pensamentos diferentes, mas no mesmo intuito de levar a mensagem do Senhor. E muito obrigado aí pela tua participação. Imagina aí, todos aí estão vendo a lição por olhos diferentes, por visões diferentes, mas com o mesmo conteúdo. E isso é uma bênção, meus irmãos, que o Espírito Santo possa nos ajudar para que assim a gente possa estar levando a mensagem do Senhor. Muito obrigado, irmão. E aqui a gente viu, meus irmãos, nessa terceira pergunta, principalmente, na última parte, da mesma maneira, que posição considerar os salvos no reino da graça e da glória? Ali nos céus, meus irmãos, ali disse a palavra do Senhor que seremos reis e sacerdotes, a qual estaremos e reinaremos com o Senhor durante 1000 anos. É uma bênção, meus irmãos, não precisa de muitas esperanças, muitas promessas para nos decidirmos a vontade do Senhor. Só a satisfação de saber que se fazermos a vontade de Deus, seguindo a sua lei, a sua vontade, reinaremos com o Senhor 1000 anos, já é uma bênção inimaginável. Que eu e você possam olhar dessa maneira, com esse carinho, para juntos estarmos fazendo a vontade do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Agora, irmãos, vamos aí ao segundo subtítulo dessa lição, que diz assim: uma sentença de morte por causa da verdade. Olha só, meus irmãos, por você pregar a verdade,
Aqui diz que uma sentença de morte vai vir sobre as pessoas. Que situação triste. Assim irmãos, foi quando os servos do Senhor ali faziam e seguiam a lei de Deus. Eles eram perseguidos por quê? Porque eles não faziam o que o mundo pedia. Eles eram diferentes e guardavam para servir a um Deus verdadeiro. Então, meus irmãos, que eu e você possa ter esse desejo desde já. E que se formos sofrer o martírio, que seja para a honra e glória do Senhor. Pensamos nisso, amém? Vamos aí, quarta pergunta. Quem foi o perverso persa que veio ameaçar a vida de Ester e a de todos os judeus no Império Persa? O que propôs ao rei Assuero? Irmãos, para nos ajudar aqui com essa pergunta, precisamos ir depois do oceano, atravessar o oceano. E eu venho convidar aí nesse momento a nossa irmã Nívia, que mais uma vez, com a graça de Deus, está aqui para nos ajudar. Eu que agradeço aí a presença da irmã Nívia por aqui estar conosco, nos ajudando. Irmã Nívia, é contigo. Olá, como vai, irmãos? Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Quero agradecer imensamente ao Wilton, que nos deu mais uma oportunidade de poder participar, né, das lições. Tem sido maravilhosas essas lições. E um prazer para mim, né, poder estar aqui participando, compartilhando um pouquinho com vocês. Vou ficar aqui a falar um pouco da pergunta 4, que vem nos falando sobre uma sentença de morte por causa da verdade, né? E eu acho interessante que essa lição a gente faz a comparação, né, do que aconteceu e do que realmente vai acontecer. Parece que se encaixa direitinho todos os eventos ali que ocorreu nessa época de Ester. Parece que incrível como vai se repetir, né? A gente percebe, né, de acordo com as profecias, que vai se encaixar direitinho, né, conforme já aconteceu aqui. Então, existia, né, no reino ali de Xerxes, nessa época, um homem muito poderoso, né, de muita autoridade. Eu creio, né, tenho certeza que ele era uma pessoa de grande influência por ser muito esperto, muito astuto, né, ser muito inteligente, né, ter um bom discernimento, enfim, né, de como saber negociar, enfim, né, as coisas, tanto que o plano que ele propôs aqui, né, foi um plano, assim, muito sutil e terrível, né, que ao mesmo tempo que parecia uma coisa, ele fez com que parecesse uma coisa boa. E, né, no caso estamos falando aqui de Amã. E o que eu achei interessante é que, assim, agora no nosso tempo vai ocorrer isso também. E vai parecer que o decreto, assim como esse decreto, poxa, aqui fala no verso que era um decreto para matar as pessoas que fossem contra a lei do rei. Pessoas que não estavam ali para obedecer o rei, mesmo que elas estavam obedecendo às leis delas, né, as leis de Deus, eles não estavam indo contra o rei, né? Mas isso fez com que parecesse uma coisa horrível. E isso é exatamente o que vai acontecer com a gente, né? Agora no final dos tempos. O povo de Deus, né, aqueles que se consideram como povo de Deus, se preparem, porque vai ser muito sutil. E vai existir pessoas assim como Amã, né, de um lado, muito perspicaz, né, para transmitir para o mundo inteiro de que o que eles estão impondo, mesmo sob pena de morte, é bom, é uma coisa boa, é uma coisa justo, é justo, né? Estão agindo com justiça, com o que é melhor, colaborando para o bem da humanidade. Então, é exatamente isso que vai acontecer. E por outro lado, vai existir também aquelas autoridades que vão estar em uma posição que vão ser enganados,
como o rei Xerxes, a irmã White fala, que ele foi enganado. Foi enganado pelos falsos argumentos, né, de Amã, né, e foi induzido, né, a fazer esse decreto. Agora sim, então a gente pode se colocar que o Xerxes ali, então, era meio que não tinha a culpa, né? Mas o mal de Xerxes foi ele ser levado pela ganância, pela soberba, pela sede de mais poder. Tanto que o que ele fez com Amã? Ó, você aí agora eu quero que todo mundo reverencie você aí. Todo mundo que passar por você tem que se ajoelhar diante de você aí. Porque você, abaixo de mim, só tem você. Então, assim, tudo que ele demonstrava que ele queria muito, né? Ter poder. E é o que vai acontecer também agora, né? As pessoas que mais que vão até ser enganadas são as pessoas que vão ser deixadas a levar pela soberba, pela arrogância, pelo orgulho, pelo ego. Então, que nós possamos aprender essas lições também sobre isso, né? Então, o oficial que tentou ali, de acordo, né, com a pergunta, foi esse terrível Amã. E qual foi a proposta? Foi realmente a matança. E nós sabemos que é a proposta que está bem de frente a nós, né? A matança também vai começar com a lei, né, dominical, que agora na pergunta 5 vai ser um pouco mais detalhado, até chegar ao decreto de morte, assim como foi com o povo ali, na época de Esther. Que nós possamos estar preparados para esses grandes eventos que vai decidir o nosso destino eterno. Deus abençoe a todos e um abraço para todos. Muito obrigado, irmã Nívia. Que Deus te abençoe. Como eu disse, eu que agradeço aí a presença de vocês, porque sem vocês esse trabalho não iria à frente. Eu quero trabalhar com cada um dos meus irmãos, cada um mostrando a sua linha de pensamento, para que possamos estar num denominador comum, para que assim a gente possa compreender melhor a palavra do Senhor. E vocês é que fazem isso. Muito obrigado, minha irmã. E aqui, irmãos, a gente viu, baseado aí na resposta da irmã, o que propôs ao rei Assuero, né? Olha, irmãos, o que o inimigo faz. Amã, ele aí induzindo aí o rei Xerxes a baixar um decreto determinando o massacre de todo o povo judeu. Unicamente por quê? Porque esse povo judeu seguia a vontade do Senhor. Olha para onde vamos ir, aonde vamos chegar. Aonde chegou o povo naquele tempo e aonde podemos chegar. Devemos ficar atentos, irmãos. Hoje eu não guardo a lei à toa, meu irmão. Eu guardo a lei por um propósito. E por guardar a lei de Deus, guardar a vontade do Senhor nas suas sagradas escrituras, a palavra de Deus diz que nós seremos perseguidos. Essa é a dura realidade. Mas que eu e você seja fiel. É melhor servir a Deus do que servir ao homem. Amém? Agora vamos aí à quinta pergunta. Que lei observamos que nos torna um povo peculiar e distinto? O que fizeram os judeus, Mordecai e Esther, diante de um perigo iminente? Eu antes chamei a nossa irmã Nívia e agora eu tenho o prazer de também convidar o nosso irmão Adélcio para aqui colaborar conosco. Irmão Adélcio, seja bem-vindo também. É contigo. Queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui para participar da lição. Dessa vez é a quinta pergunta, tá bem? Agradeço ao Wilton pela oportunidade, é um privilégio. E que Deus abençoe o vosso trabalho. Tá muito bonito, tá bem? Irmãos, olha, hoje estamos detalhando sobre Esther e a lei dominical. Queridos amigos, estamos vivendo na beira, nas portas deste acontecimento. Inclusive, a quinta pergunta que me cabe a mim, eu acredito que é o ponto-chave desta lição, que traz o pensamento
que nós sempre acreditamos, que o povo de Deus, em todas as eras, foram um povo distinto, um povo que todos, olhando para eles, já percebiam. E hoje o que faz do povo de Deus um povo distinto, peculiar, um povo separado, diferente, é o Santo Sábado. E quando a gente fala a lei de Deus, porque os textos aqui nos mostram sobre o sábado, né? Os 2 primeiros textos mostram sobre o sábado. Ezequiel 20:12 diz: lhes darei lhes deis o meu sábado para que servisse de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o vosso Deus. Queridos, aqui é o ponto, é o texto da Bíblia que mostra Deus como o nosso Deus, se nós guardarmos o sábado. Isto é o sinal de distinção, é o sinal que diferencia todos os povos, todas as religiões. Sabe, quando você guarda o sábado, você está demonstrando que você fez a sua entrega a Deus, a sua entrega a Jesus. Você é um povo, uma pessoa especial para Deus. Tá bem? Esse é o sábado. Em Hebreus fala que ainda restam, aqui nós temos a tradução americana, né, que diz assim, ainda resta um sábado. Percebe? Um sábado. E então aqui nós sabemos que esse sábado, esse descanso é a nova terra, é o céu, mas começa aqui. Não podemos nos esquecer que o céu e a nova terra começa aqui. E para começar aqui, um dos sinais, uma das provas é o sábado, percebe? É o sábado. Então aqui, na segunda parte dessa pergunta, nos traz o trabalho de Mardoqueu, dos judeus, de Esther, que eles jejuaram 3 dias e não beberam água nem 3 dias, nem 3 dias e 3 noites. Isso mostrando que ele precisava de estar em íntima comunhão com Deus, sabe, demonstrando uma angústia de alma profunda, e entrando através dessa angústia que eles sentiram, entrando em comunhão e se agarrando ao poder de Deus. Sabe, queridos irmãos, precisamos aprender uma lição aqui. Nós vamos passar, sabe que este acontecimento do decreto de Assuero é um símbolo do decreto dominical agora. E é interessante que assim, nós vamos passar por essa experiência. Então, quando, por exemplo, os Estados Unidos assinar o decreto dominical, haverá no mundo um serandeio, ou um torvelinho, uma sacudidura. Percebe? Uma sacudidura. E a irmã White diz que banirá da igreja os conservadores e superficiais. Percebe? E ali, isso é o trigo, né? O que atrapalharam o desenvolvimento da obra de Deus. Então, irmãos, aqui nós temos e a igreja vai ficar homogênea. A igreja ficando homogênea entra nesta angústia profunda, porque o decreto vem igualzinho. Eles não podiam passar por esse teste sem a intervenção de Deus. Se Deus não intervisse ali, eles teriam morrido. Igual, por exemplo, no decreto dominical, se o Senhor não intervir, nós não escaparemos. Percebe? E essa nota é muito interessante, muito boa, para que você, meu irmão, possa meditar, ler bastante, porque aqui nós vemos que a Esther, sendo a rainha, ela entrou em profunda angústia e suplicou o livramento de Deus. O povo de Deus também vai entrar em profunda angústia e implorar o livramento de Deus. Existem épocas na história do povo de Deus que nem os anjos tinham condições de ajudá-los. Somente o próprio Deus teve que intervir na situação, porque Lúcifer estava na cabeça destes acontecimentos. Percebe? Então, o próprio Deus teve que intervir nessa situação.
Aqui vai ser Esther foi dessas intervenções. No decreto dominical que o povo de Deus passará, vai ser também esta outra, Deus intervirá. Deus vai colocar o seu braço forte e poderoso. É tanto que o Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Queridos amigos, prepare-se para esse evento, prepare para esta coisa. Estude essa lição, tire tudo de lições quanto possível para a sua vida e vamos nos preparar para este grande acontecimento e o que o Senhor te abençoe. Amém? Muito obrigado, irmão Adélcio. Eu que agradeço a tua presença, meu irmão. Meu irmão, mesmo longe, aí está colaborando conosco, se faz presente aqui conosco, estudando essas maravilhosas lições. É algo, irmãos, que esse estudo que estamos fazendo não é só feito no Brasil, mas todos os nossos irmãos, onde tem a nossa igreja, estão estudando essas palavras. Algo para nos fortalecer em fé, para que possamos ter um povo fiel à vontade de nosso Deus. E aqui, irmãos, a gente viu porque nós somos um povo distinto para o povo cristão. O povo cristão, irmãos, eles dizem que servem a Cristo, que faz a vontade do Senhor, que fazem profecias e isso e aquilo outro. Mas não fazem uma coisa que é de suma importância. Como disse aí o irmão lá de Ezequiel 20:12, né? Existe um sinal entre nós e Deus. E esse sinal, irmãos, está ali na lei do Senhor, a qual muitas pessoas esqueceram. E por isso esse mandamento começa: lembra do dia de sábado para o santificar. Meus irmãos, somos um povo distinto por isso. Existe muita gente aí dizendo que deve seguir ao Senhor, amém, mas deve seguir ao Senhor como Ele nos pede e não como nós achamos melhor. Por que não trabalhar? Por que não trabalhar o sábado? Interrogam, se é o dia que dá para ganhar mais dinheiro. É o dia que conseguimos dinheiro a todos os lugares, todos os trabalhos são dessa maneira. Meu irmão, o que vale mais? Ganhar as riquezas desse mundo e perder a vida eterna? É isso que vale para você? Que eu e você esteja atento, que Deus ele tem um povo, e esse povo tem um sinal. O primeiro sinal é que reconhece a sua vontade e guarda o dia que o Senhor determinou para ser uma bênção em nossas vidas. Não é uma bênção para o Senhor, mas sim uma bênção para nós, porque temos a oportunidade de render honras e glórias ao nosso Deus nesse dia. E isso devemos estar fazendo sempre. Que eu e você pense nisso, meu irmão. É algo que eu e você deve estar fazendo. E diante do perigo iminente, o que é que nós devemos estar fazendo? Pois o povo de Deus também será perseguido por guardar essa lei, por ser verdadeiros adoradores, por ter o evangelho eterno. O que é que devemos fazer? Assim como fez aí o povo judeu naquele tempo, que possamos orar, que possamos jejuar e possamos estar nos consagrando mais e mais ao Senhor, para que possamos ser firmes e não desistir dos caminhos que estamos seguindo. O inimigo vai lançar muitos, vai levantar vários Amãs, mas que eu e você possa estar firme na vontade do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Agora, irmãos, vamos aí à sexta pergunta, que diz dessa maneira: ao ser selada a nova lei pelo rei Assuero, para onde foi enviada? Até onde chegará a lei dominical? Para nos ajudar aí com essa resposta, eu quero aí a cidade mais querida do Brasil, a cidade de Gandu, ali na Bahia, a minha terrinha. E eu quero convidar aí a minha irmã na fé, a nossa irmã Fernanda, para nos ajudar. Irmã Fernanda, é contigo. Saúdo aos queridos irmãos com a graça e a paz. E desde já eu quero agradecer o irmão Wilton por ter me feito esse convite de responder a pergunta de número 6 da lição deste sábado, que tem como tema Esther e a lei dominical. E a resposta para esta pergunta está baseada no livro de Esther, no capítulo 3, no versículos 12 ao 15. Apenas um fragmento irei ler, o qual diz assim: e enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que destruísse
matasse e fizesse perecer a todos os judeus, desde o jovem até o velho, crianças e mulheres. Então, para onde foi enviada, né, esta nova lei, né, esse decreto aí, possamos dizer assim, decreto de morte, né, a qual foi estabelecida pelo rei, né, foi enviada a todas as províncias que pertencia ao rei. E assim todos, né, como falou aqui o texto, né, desde criança ao velho, mulheres e jovens, ficaram sabendo através de cartas o que iria acontecer em pouco tempo, né? E assim também até onde chegará a lei dominical. De igual forma, a todos os moradores desta terra, todos, nenhuma alma sequer ficará sem conhecimento o que irá acontecer nos últimos tempos. Sabemos que a volta de Cristo se aproxima e o decreto dominical está para ser estabelecido. E a questão a que lado permaneceremos firmes e tementes, se é a Deus ou se é aos homens, já que esse decreto dominical será imposto, né, por homens. E no livro de Apocalipse, no capítulo 13, versículos 12 ao 16, diz assim: e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta, cuja charga mortal fora curada. Então, irmãos, que aqui o texto também foi muito claro, né? E faz que a terra, né? A terra e todos que nela habitam adorem a primeira besta. Então, que possamos a cada dia nos preparar, porque o povo de Deus será perseguidos e odiados, né? E que possamos mantermos a cada dia a nossa reverência, né? A nossa reverência somente a Deus, a Deus. E um pedacinho da nota diz assim: os tementes a Deus, entretanto, não podem aceitar uma instituição que viola um dos preceitos do Decálogo. Então, que Deus nos ajude para que possamos permanecermos firmes diante de um tempo o qual se aproxima de dificuldade, de perseguição, onde seremos odiados por amor a Cristo. E que Deus nos ajude, é meu sincero desejo em Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado, irmã Fernanda. Que Deus te abençoe. É um prazer aí estar falando mais uma vez com uma conterrânea. Que a mensagem do Senhor possa ser pregada nessa cidade. E que mais e mais possamos ter irmãos ali para levar essa mensagem adiante. Fico feliz aí falando com a irmã aí da melhor cidade da Bahia, melhor cidade do Brasil, a minha querida Garandu. Que um dia possa estarmos aí pregando o evangelho a todas essas pessoas. Um abraço a todos. E aqui, meus irmãos, a gente viu, né? Até onde será enviada a ordem sobre essa lei que virá, essa lei dominical, que chegará a todas as pessoas. A irmã deixou muito bem claro isso. Chegará a todos os lugares, todas as províncias, todas as cidades, para que todas as pessoas guardem essa lei que é contra a vontade do Senhor. Deus, olha só, Satanás, ele é muito sujo. E Deus, ele instituiu um dia que fosse unicamente para adoração ao seu nome.
Certo que devemos adorar os outros também, mas o sábado, meu irmão, é um dia especial. É um dia que Deus deixou para nós, é um dia santificado que nós devemos deixar apartados para fazer as obras do Senhor. O inimigo é tão sujo que ele falou, não, mudou aí, vem mudando e fazendo de tudo para que o mundo esqueça esse dia de sábado e venha adorar a ele no dia de domingo, que para os povos antigos é chamado de o dia do sol, porque antigamente as pessoas reverenciavam o sol como Deus. E aí o inimigo ele faz com que o pessoal deixe de adorar o dia ao Senhor para adorar aí um dia ao Deus Sol, como eles dizem, né? Mas meus irmãos, que eu e você, onde quer que sejamos, sabendo que essa lei vai vir para contra nós, possamos perseverar e venha o que venha, eu e você possa estar firme para vencer aí todas as artimanhas do inimigo. Amém? Que seja aí um aprendizado para cada um de nós. Amém, meus irmãos? Que seja para o Senhor. E agora, meus irmãos, antes de chegarmos à sétima pergunta, eu gostaria de ler um pouco aqui dessa notinha. Diz assim, ó, o mundo protestante moderno vê num pequeno grupo de observadores do sábado um Mardoqueu à porta. Seu caráter e conduta exprimindo a verdadeira reverência pela lei de Deus. São uma exprobação constante para os que renunciam ao temor do Senhor, calcando a pés o seu santo sábado. Os intrusos e inoportunos precisam de alguma maneira ser eliminados. É isso que as pessoas veem quando nós guardamos o dia do Senhor. Eles, para confirmar que estão certos, eles agora defendem aí que somos intrusos, defendem aí que somos pessoas perturbadoras de paz, porque é uma verdade muito dura de eles engolirem, porque não querem fazer a vontade do Senhor. Mas que eu e você, meus irmãos, possa ter esse desejo de, independente de qualquer coisa, vir servir ao Senhor no seu dia, cumprindo todos os seus preceitos. Eu não sou daqueles que diz que devemos guardar apenas o sábado, mas eu digo, guardemos toda a lei de Deus, o decálogo, os 10 mandamentos, para que assim, irmãos, não venhamos apenas também ser chamados de sabatistas, mas onde quer que estejamos, possamos guardar toda a lei do Senhor. Amém, meus irmãos? Que seja para Deus. Agora vamos finalizar a pergunta, finalizar a lição e vamos chamar aí a sétima pergunta. A sétima pergunta diz assim: apesar do decreto de morte, qual foi o resultado entre muitos gentios? Da mesma maneira, que sucederá durante a lei dominical, quando muitas pessoas ouvirem sobre a verdade presente? Para nos ajudar aí com essa pergunta, eu quero convidar aí o nosso irmão Sabino, missionário Sabino, ali de Valença, Bahia, para nos ajudar. Irmão Sabino, é contigo. Graça e paz da parte de Deus, queridos irmãos e caros ouvintes da Palavra de Deus. Nesta oportunidade, tenho o privilégio de poder agradecer ao nosso Pai do Céu pela bondade que Ele tem para conosco e também agradecer ao irmão Wilton pela oportunidade que me concede aí de poder participar do estudo desta lição. A lição que vem falando sobre Esther e o decreto dominical e vem falando também na pergunta de número 6 a respeito de uma lei que foi sancionada pelo rei Assuero e diz que também a pergunta principal é: para onde foi enviada? E aí a resposta bíblica nos afirma que foi enviada, diz que para toda a província daquele reino, diz que para todo o território onde pertencia aquele reino. Diz que haviam pessoas de dialetos diferentes, que estavam em regiões diferentes, e haviam dominantes diferentes. Então, na submissão do rei, haviam muitas outras pessoas que estavam ali coordenando aquela situação. E para estas pessoas, diz a Escritura, que era necessário que se fizesse chegar este edito, esta lei. E então a Escritura reitera que
para os príncipes, para os governadores, para os líderes de diferentes localidades. Diz que foi enviada, e foram enviadas cópias e mais cópias. Enfim. Ok. Aí é a nossa primeira parte. E agora nós temos a segunda parte, que diz até onde chegará a lei dominical. A lei dominical, ela terá um alcance muito amplo, um alcance que, segundo as Escrituras, diz que por toda a terra, disse que esse poder de governo, esse poder de comando, diz que vai proporcionar uma autoridade que levará a todas as pessoas a ordem de submissão sobre os seus propósitos. E aí é onde diz que, assim como no reino de Assuero, as pessoas que serviam a Deus, que tinham a compreensão das Escrituras, não podiam se associar a esse sistema, a esta lei e viver em paz. Ou seja, era uma lei que proíbe, inclusive, a vida destas pessoas. Então, assim, é uma lei que vem para impor a estas pessoas ordens que elas serão restringidas da sua liberdade, da sua vida, da sua própria maneira de pensar. Então, interferir nos pensamentos, interferir nas ideias, interferir nas decisões. Esta é a finalidade da lei que se chama decreto dominical ou lei dominical, como muitas pessoas quiserem chamar. Ok, agora, o que acontece, queridos irmãos? O decreto dominical ele terá um alcance muito amplo, porque no reino de Assuero era apenas os súditos do reino, daquele reino. E agora haverá um sistema de governo mundial, onde todas as pessoas estarão envolvidas nesta questão, estarão envolvidas na submissão forçada, entende? Submissão forçada. E assim, em semelhança com o decreto de Assuero, haverá também uma determinação, quando nós sabemos que o decreto dominical ele constitui em 3 fases. Uma parte mais tranquila, uma mais apurada um pouquinho e depois, finalmente, um decreto que realmente é decreto de morte. E a essa parte é quando diz que haverá a data, haverá o dia em que as pessoas determinarão a exterminação do povo de Deus, assim como foi lá no reino de Assuero. Deus possa nos ajudar para que nós possamos compreender a sua palavra e a cada dia estarmos prontos, estarmos preparados para enfrentarmos estas dificuldades que, assim como no passado, teremos também que enfrentar num futuro não muito distante. Muito obrigado, irmão Sabino. Que a paz de Deus esteja contigo em teu ministério aí, levando a mensagem do Senhor a todos os lugares. Aqui, meus irmãos, vimos aí essa 7ª resposta também e entendemos, irmãos, sobre esse decreto de morte, que foi o resultado entre muitos. Qual foi o resultado entre muitos gentios? O irmão Sabino aí nos respondeu, e que eu e você, meus irmãos, possamos estar firmes, fazendo a vontade do Senhor. Seremos tentados, seremos perseguidos, como eu li anteriormente na notinha das 6. Existem muitos aí, muitos amãs querendo aí, ou ir batendo a porta, fazendo com que nós possamos deixar de guardar o sábado do Senhor nosso Deus. Mas que eu e você possa ser perseverante fazendo a vontade do Senhor e que possamos estar firmes nesses caminhos. São caminhos que para muitos não são fáceis, mas que eu e você possa ter aí a esperança fazendo a vontade do Senhor. Que essa lição possa ter sido uma bênção em nossas vidas, para que mais e mais possamos estar aí nos apegando e fazendo a vontade do Senhor como Ele nos pede. Que possamos deixar o nosso eu
e que possamos agir de acordo à vontade do Senhor. Essas são as bênçãos que eu peço, não só sobre mim, mas cada um de vocês, meus queridos irmãos. Agora, depois dessa belíssima mensagem, compartilhe, envie a outras pessoas para que mais e mais possam saber verdades que para muitos estão escondidas, mas que eu e você, que estuda a palavra do Senhor, possamos estar aí baseando-se para fazer a vontade do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Oraremos mais uma vez. Pai Santo que habita nas alturas dos céus, obrigado, Deus, pelas tuas bênçãos, pela tua misericórdia de aqui estar nos dando essa oportunidade de mais uma vez estudar essas palavras e que essas palavras possam ficar em nosso entendimento e que possamos melhorar mais e mais a forma de estar te adorando. É o que eu te peço, Senhor, não que seja merecedor, mas que creio em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe e que possamos ser perseverantes na fé de nosso Deus. Amém.